Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro, e está começando o Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara Municipal de São José dos Campos. Veja os destaques desta edição. Legislativo lança o programa Câmara no Bairro. Saiba quais são as demandas solicitadas pelos vereadores durante a 63ª sessão ordinária. E ainda nesta edição, no Dia do Servidor Público, vamos conhecer o dia a dia de uma funcionária da Câmara Municipal. Seja bem-vinda. O Diário Legislativo está no ar. Foi lançado na sessão desta terça-feira o Câmara no Bairro. O programa leva até as comunidades de São José dos Campos reuniões e audiências para discutir os projetos de lei do Legislativo. Conheça um pouco mais do programa Câmara no Bairro na reportagem a seguir. A Câmara de São José lançou o programa Câmara no Bairro, uma ação que irá promover encontros nos bairros da cidade para aproximar ainda mais a população do trabalho do Legislativo. Durante esses encontros, os moradores terão a oportunidade de apresentar propostas e sugestões que contribuam para a melhoria da sua região e da cidade. Vai ser uma extensão da sessão de Câmara que tem aqui na Câmara Municipal, junto aos bairros e às regiões. Então isso é importante, os vereadores também vão poder fazer a sua participação e com isso exercer o seu trabalho. É um meio do poder público estar mais próximo, de fato, da cidade. Olha, fazer reuniões, debates sobre assuntos que estão em pauta aqui no Poder Legislativo é algo muito importante e é uma maneira da gente colocar a população discutindo temas que muitas vezes não são comuns no dia a dia da população. O primeiro tema que será apresentado aos moradores é o projeto de zoneamento, que disciplina o uso e a ocupação do solo. É essa lei que define, por exemplo, o que pode ser construído em cada parte da cidade. O projeto do Executivo, que chegou à Câmara no dia 13 de outubro, está em análise pelas comissões temáticas da Câmara. Trata-se de uma matéria altamente técnica e agora que ela foi formatada e foi protocolada no Legislativo joseense, eu penso que, tecnicamente, devesse ficar mais no âmbito mesmo da Câmara, entre os vereadores, e pudesse aprofundar nesse debate. Para membros da Comissão de Planejamento Urbano, Habitação e Obras, estas reuniões vão contribuir para a formatação de uma lei que atenda melhor a cidade. O que nós queremos com isso é debater, explicar à população o que vai acontecer no bairro e na região, para que, se eles tiverem alguma sugestão de alteração, sempre para melhorar, nós estaremos abertos para isso. É uma forma especial, importante e necessária de se levar as informações àqueles que poderão ser afetados diretamente, que são as pessoas que moram nos bairros, nas periferias, em todas as regiões, mesmo as centrais onde haverá mudanças, nós temos que fazer com que eles entendam muito bem para que eles possam reivindicar, concordar ou discordar. A Câmara pretende realizar 25 reuniões nos bairros. Para isso, conta com a ajuda dos técnicos da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. O primeiro encontro está programado para o Parque Novo Horizonte no dia 9 de novembro. E você pode conferir todas as informações através do hot site Câmara no Bairro, que pode ser acessado a partir do site do Legislativo. Na tarde desta terça-feira, os vereadores realizaram a 63ª sessão ordinária. Conheça agora um resumo de quais projetos, indicações, moções foram aprovados durante essa sessão e os assuntos também abordados no Pinga Fogo. Acompanhe. Durante a 63ª sessão do ano, os vereadores aprovaram cerca de 250 documentos que constavam na pauta de votação. Entre as indicações e requerimentos, as principais demandas apontadas são para a realização de limpeza e manutenção de espaços públicos. Integrantes da Guarda Civil Municipal acompanharam a sessão da galeria. A categoria busca apoio do Legislativo em assuntos relacionados a questões trabalhistas. Todos os guardas estão colocando para nós que realmente não chegou. Não tem coldro, não tem armamento, não tem botina, não tem revólver, não tem algema para trabalhar. E eu vou trazer os recebimentos, o recibo que eles todos assinaram porque os uniformes foram feitos. Entre os assuntos abordados no Pinga Fogo estão saúde, esporte, causa animal, obras, a falta de limpeza pública, mobilidade urbana, além de problemas de infraestrutura.
Ainda durante a sessão, o presidente do Legislativo, o vereador Shakespeare Carvalho, apresentou o programa Câmara no Bairro. O programa vai realizar reuniões e audiências em bairros da cidade para discutir projetos de leis encaminhados ao Legislativo. Acompanhe a 63ª sessão na íntegra no nosso canal no YouTube. O pastor evangélico Márcio Fatioli foi homenageado aqui na Câmara Municipal. Na solenidade, o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus de São José recebeu o brasão do município e um diploma. A honraria foi proposta pela vereadora Amélia Naomi. Veja. O plenário e a galeria da Câmara ficaram lotados. Mais de 500 pessoas prestigiaram a cerimônia em que o pastor Márcio Alves de Oliveira foi homenageado. De iniciativa da vereadora Amélia Naomi, o requerimento foi aprovado por unanimidade. O pastor, conhecido como Márcio Fatioli, da Igreja Internacional da Graça de Deus, recebeu o brasão de São José dos Campos. Se eu sou pastor, primeiramente, porque alguém acreditou no meu ministério. Se eu prego, é porque alguém para me ouvir. E se eu atendo as pessoas, atendo dezenas diariamente, é porque essas pessoas confiam no meu ministério e me procuram, porque se não me procurasse, como é que eu atenderia? Vocês são os responsáveis pelo sucesso do trabalho da Igreja da Graça e pelo nosso sucesso, porque ninguém consegue vencer sozinho. O líder regional coordena o trabalho de 20 congregações espalhadas pelo Vale do Paraíba e Litoral Norte e apresenta diariamente o programa de rádio. A trajetória de vida do pastor foi lembrada. Falar um pouco de Márcio Fatioli, da sua importância e da sua vida, uma vida dura na sua juventude, que foi extremamente vitoriosa. Ele que trabalhou de ambulante e hoje o pastor Márcio, que é muito jovem, mas é uma liderança religiosa conhecida e importante aqui pelo Vale do Paraíba, para a cidade de São José dos Campos. A cerimônia contou ainda com apresentações musicais. No encerramento, uma oração pelo país tingiu o plenário com cores nacionais. Que nós sejamos uma terra feliz, que nós sejamos uma terra de justiça, uma terra de felicidade, de harmonia. E no próximo bloco, dia 28 de outubro, é o Dia do Servidor. E para comemorar a data, recebemos em nosso estúdio a servidora Miriam Paquet. Com mais de 20 anos de serviços prestados, Miriam comenta os desafios e as alegrias da profissão. A gente já volta. Estamos de volta com o Diário Legislativo e 28 de outubro comemora-se o Dia do Funcionário Público. A data foi instituída em 1938, na época do presidente Getúlio Vargas. E para falar sobre os desafios da profissão, a repórter Fernanda Garcia conversou com a servidora pública Miriam Paquet. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Miriam. É com vocês. Boa tarde, Gisele. É isso mesmo. Hoje é comemorado o Dia do Servidor Público em todo o Brasil. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos a Miriam aqui, Miriam Paquet, que é servidora aqui da Câmara Municipal há 20 anos. Boa tarde, Miriam, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Você como está? Tudo jóia. Miriam, conta um pouco para a gente o que te motivou a prestar um concurso e o porquê da escolha pela carreira pública. É que em 91 eu tinha acabado de sair de uma empresa privada. E o meu tio, na época, ele era chefe na prefeitura, ele me informou que haveria o concurso na prefeitura. Eu prestei, passei, e em 92 assumi um cargo na prefeitura. Trabalhei lá por 2 anos e meio. Quando houve o concurso na Câmara, prestei, passei, fui chamada, estou aqui até hoje. Bom, eu imagino que em 20 anos aqui na casa, você já deve ter exercido várias funções. Então, fala um pouco sobre a sua trajetória aqui. Eu sempre trabalhei na área de departamento pessoal, mas quando eu vim para a Câmara, a minha parte de datilografia, que naquela época era o que existia aqui, ela foi muito relevante, então eu fui convidada a trabalhar na Secretaria de Expediente.
naquela época, início de 95, então os requerimentos, indicações eram todos redigidos na Secretaria de Expediente. Moções, então nós trabalhávamos muito com isso, com redação. Fiquei lá durante 8 anos e em 2002, com a saída de um servidor do departamento pessoal, eu fui convidada a mudar de setor. Passei para o departamento pessoal, depois eu fui convidada a trabalhar na divisão de administração, fiquei lá por 2 anos e me chamaram de volta para o departamento pessoal, onde estou até hoje. Durante esse tempo, tem alguma coisa que você lembre que tenha te marcado de alguma forma especial? Alguma coisa? Todas as coisas marcam, né? A vida é feita assim, de momentos e de história. Eu acredito que tudo que eu vivi aqui na Câmara, que é o lugar onde eu passo a maior parte do meu tempo, nós passamos a maior parte do nosso tempo aqui dentro, então forma uma família. Mas eu tenho saudade do prédio velho da Câmara, quando nós trabalhávamos no centro. Nós éramos mais próximos, era menor, né? E tudo acontecia ali em volta, no pátio. Então as festas, inclusive de final de ano, aconteciam ali. E ali a gente conseguia detectar realmente aquela família muito próxima, né? Que briga, como toda família, né? Mas eu sinto saudade disso. Eu acho que algo que me marcou muito foi o tempo da Câmara Antiga. Legal. E na sua opinião, quais são os maiores desafios e responsabilidades na carreira do servidor público? O servidor público ele tem uma responsabilidade muito grande de administrar aquilo que não é dele. A maior parte, aquilo que é de um munícipe, né? Apesar dele ser munícipe também. Mas ele está administrando algo que é do povo. Então, o maior desafio é você ser eficiente, eficaz, né, naquilo que você faz, desempenhar bem o seu papel de servidor e, como uma frase que me foi dita agora à tarde, ser a alma da democracia. Acho que isso é o maior desafio de todos do servidor público. Legal, Miriam. Então, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os colegas que também são servidores e para aqueles que sonham em ingressar na carreira. Bom, para os nossos amigos, né, que eu posso dizer, mais um ano de vitória. Hoje, quando se comemora o Dia do Servidor Público, eu vejo como um ano de vitória, mas um marco de conquista, de trabalho bem feito, bem executado, né, e esperar outros anos que virão, que realmente continuemos a ser bons funcionários. Tá certo. E para quem quer entrar na carreira, concurso público é o melhor caminho. É uma carreira, não é fácil ser um funcionário público porque a cobrança ela é muito grande, né? Porque infelizmente existem os maus exemplos e os maus exemplos acabam taxando todos. Então nós temos que mostrar que realmente nós somos excelentes profissionais. E venham fazer parte da família. Tá certo, então obrigada, Miriam. E nós voltamos ao estúdio, é com você, Gisele. Obrigada, Fernanda. Agradecemos também a servidora Miriam e aproveitamos para parabenizar todos os servidores públicos, né? Bom, e no próximo bloco você confere as atrações da agenda cultural. E no Giro Esportivo você fica por dentro do resultado da partida das quartas de final da Copa Paulista de Futsal. A gente já volta. Estamos de volta e você está à procura de emprego aqui em São José dos Campos? Conheça as vagas disponíveis na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para auxiliar administrativo, consultor de vendas, estoquista, fiscal de loja, funileiro industrial, gerente de loja e supermercado, inspetor de segurança, instalador de som e acessórios de veículos, jardineiro e motorista de caminhão. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, carteira de trabalho, CPF e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
Confira agora as atrações culturais para essa quarta-feira. Hoje à noite no SESI rola um bate-papo com o músico, produtor e compositor Edgar Escandurra. Integrante da banda Ira, ele fala sobre o processo de composição de suas obras e sobre o universo do rock nos anos 80. A classificação é livre e a entrada é gratuita. Participe da nossa programação. Envie sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmara.sjc@gmail.com. Vamos saber agora qual é a previsão do tempo para a tarde desta quarta-feira e também para a quinta. Nesta quarta-feira, a temperatura máxima não passa dos 26 graus, a mínima 18. A probabilidade de chuva é de 7%. A quinta-feira terá curtos períodos de sol intercalados com períodos de nuvens. A temperatura máxima não passa dos 28 graus e a mínima 18. Bom, no Giro Esportivo a gente fica por dentro dos principais assuntos e dos resultados das partidas realizadas aqui em São José dos Campos. E o futsal masculino jogou na noite desta terça-feira. Quem traz os detalhes da partida é o repórter Daniel Melo. Boa tarde, Daniel. Muito boa tarde, Gisele. Nós começamos o nosso Giro Esportivo desta quarta-feira falando do futsal. Isso porque o São José recebeu ontem à noite o Taubaté no ginásio do Tênis Clube pelas quartas de final da Copa Paulista e vencia até os 30 segundos finais da partida por 2-1. Acabou cedendo o empate em 2-2. Kaique do Taubaté abriu o marcador e Alain empatou ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Filipinho virou para o time da casa e de novo Kaique deixou tudo igual. A decisão de quem vai às oitavas de final da Copa Paulista acontece no próximo dia 6 de novembro em Taubaté, no ginásio do Sente. O Taubaté tem a vantagem do empate para ir para as oitavas de final. Já o São José Basquete está às voltas com o mercado, procura mais um reforço para o Novo Basquete Brasil e está de olho no exterior. Isso porque os jogadores que são brasileiros já estão com compromissos com outras equipes. E hoje pela manhã, os joseenses fizeram desfile em carro aberto para comemorar junto com o torcedor esta conquista histórica do pentacampeonato paulista de basquete. Para a gente fechar falando do futebol feminino, as meninas da Águia já treinam em Medellín. A equipe estreia amanhã às 7 horas da noite na Copa Libertadores de América contra o time venezuelano do Estudiantes de Guárico. Vale a nossa torcida para as meninas da Águia trazerem mais um título intercontinental. Bem, estas são as informações desta quarta-feira do Giro Esportivo. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá! Obrigada, Daniel Melo. Bom, o Diário Legislativo fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias sobre a Câmara Municipal e a cidade de São José dos Campos. Eu espero você amanhã. Até lá!